Olá, meus queridos, é muito bom ter vocês conosco novamente aqui no canal do YouTube do SEAC para mais uma preleção. Vamos iniciar então com uma prece. Convido a todos que me acompanhem. Senhor Deus, Pai amado, Pai misericordioso e bendito, agradecemos, Senhor, a oportunidade que tem nos dado nesta presente encarnação, de aprendermos sobre seus ensinamentos através de Jesus e do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, nos auxilie nesse momento para que nossa compreensão alcance ainda mais desses ensinamentos e que nosso coração possa colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada. Muito bem. Que nosso Pai amado possa, então, através dos seus benfeitores espirituais, nos auxiliar na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Hoje abordarei o capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Fora da caridade não há salvação. Não esgotaremos esse assunto hoje, pois esse assunto é muito rico, muito importante e terá sua continuidade na próxima semana. O que queremos entender um pouco mais hoje? Sobre a salvação e sua relação com a caridade. O que é a salvação? Do que precisa um espírito para se salvar? E a quem devemos dirigir a nossa caridade? Vamos lá? Primeiro, contextualizando. Salvação, se buscarmos no dicionário, verificaremos que no sentido teológico significa a felicidade eterna obtida após a morte. O dicionário está baseado nas doutrinas católicas e evangélicas, pois se refere ao que acontecerá após a morte deste corpo atual, nesta encarnação, numa visão em que não existe reencarnação. E para a doutrina espírita, significa a mesma coisa? Também significa a felicidade eterna, mas não a obtida imediatamente após a morte deste nosso corpo físico, após a encarnação atual, e sim a felicidade que alcançaremos através da evolução que nós conquistamos a cada encarnação, em nossas muitas encarnações, e já a começar desta aqui. O texto intitulado No Estudo da Salvação, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos explica que salvação não é situar alguém em uma redoma de preguiça, à distância do suor da marcha evolutiva. Às vezes, achamos que é isso, ou desejamos isso. Queremos que alguém nos salve, nos tirando de todos os nossos problemas para passarmos a viver no paraíso da ociosidade. Emmanuel, neste texto, vai nos dizer que salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e se aperfeiçoar para a vida eterna. A doutrina espírita nos ensina que este céu da ociosidade não existe, que ninguém nos livrará de todos os riscos, nos proporcionando tranquilidade. Também nos ensina que existe uma escala de evolução para os espíritos, que todos fomos criados iguais, e aí está a justiça divina, e que temos como destino nos tornar espíritos puros, que no caminho nos desviamos, nos tornamos maus, orgulhosos e egoístas, mas todos chegaremos à perfectibilidade. E nesse ponto, sendo espíritos puros, alcançaremos a felicidade, ou, em outras palavras, estaremos salvos. A pergunta 967 do Livro dos Espíritos é: em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição,
nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Importante. Repetindo, são felizes pelo bem que fazem. E fazer o bem é praticar a caridade. Então, esse é um exercício de dedução lógica. Se salvação é alcançar a felicidade. Se os espíritos bons são felizes pelo bem que praticam. E fazer o bem é praticar a caridade, então alcançamos a salvação através da caridade. É isso que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar. A caridade resume tudo, pois para praticar a caridade, vamos nos despindo de nossos defeitos e conquistando virtudes. Jesus nos deixou esse ensinamento muito claro, conforme registrado em Mateus capítulo 25, nos versículos 31 a 46. Está escrito: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa? Doente ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Esse quadro representa o juízo final para as outras doutrinas. Mas na Bíblia, em tudo, devemos separar o que é apenas figura, alegoria, do ensinamento real. Naquela época, os homens com os quais Jesus falava eram incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Então, Jesus apresentava imagens materiais às vezes, chocantes, de propósito, para impressionar. Mas sabia que chegaria o momento em que a verdadeira interpretação dos seus ensinamentos seria entendida. E o Espiritismo nos dá essa chave. E o que podemos então entender deste trecho à luz da doutrina espírita? Por mais que pareça que é um julgamento final, o que fica entendido pela nossa alma é a ideia dominante de que a felicidade é reservada ao justo e que a infelicidade é o que espera o injusto, o mal. Com o Espiritismo,
entendemos que esse texto faz referência à época em que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto inferior, para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam dominantes. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores, que é o que significa colocá-los à esquerda, e os bons tomarão posse do reino, sendo colocados à direita. E o que significa a expressão posse do reino? Não se trata, é claro, de um reino material, com o conforto ou as riquezas conhecidas na terra, mas do reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão do amor infinito de Deus. Agora vamos pensar, analisar o critério utilizado para separar uns dos outros. O rei considerou os títulos que a pessoa tinha? Considerou suas riquezas materiais? Considerou alguma prática exterior? Considerou se pertenciam ou não a alguma religião? Considerou o nome, o sobrenome ou a família a que pertenciam? Não. Considerou somente uma coisa: se a caridade foi praticada. E detalhe, quando praticada a caridade a qualquer pessoa, ele considera como se a ele mesmo fizéssemos. E considerou todo tipo de caridade, a que estava ao alcance de cada um. A caridade material, como atender às necessidades básicas dos irmãos, como roupas, alimentos, abrigo, saúde, mas também a caridade moral, amparando e auxiliando. A caridade moral também é importante, pois lembram que nem só de pão vive o homem? Amigos, a caridade é a condição única para a salvação. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Mas não é simples, pois a caridade não está sozinha. Ela abrange todas as outras virtudes: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Impossível ser caridoso não tendo desenvolvido essas virtudes. Então, durante sua passagem pelo planeta, Jesus deixa claro que toda sua moral se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes que são contrárias ao orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo é o que Jesus não cansa de combater. Humildade e caridade, ele não cessa de nos recomendar. E é o que ele próprio deu o exemplo enquanto esteve conosco. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Jesus viveu a caridade. E com quem devemos praticar a caridade? Com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Toda a humanidade. Todos os que estão à nossa volta. Qualquer pessoa com quem cruzemos no nosso caminho. Jesus nos ensina isso na parábola do samaritano. Diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele,
Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as limpou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 foi o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Isso está registrado em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Se lembrarmos da nossa citação anterior, como o rei separaria os personagens dessa parábola? Quem passaria à esquerda ou seria reconhecido como quem não ajudou o rei? O levita e o sacerdote. O sacerdote era um ministro religioso. O levita era descendente da tribo de Levi e eram responsáveis pelo templo. Ambos eram conhecedores da lei de Deus. Mas adianta conhecer, saber a fundo ou ter tudo de cor? Conhecendo, eles deveriam praticar, mas eles passaram de largo e ignoraram o homem caído. Quem passaria então à direita? Apenas o samaritano. O que era tão difícil para o povo judeu admitir, que responderam àquele que usou de misericórdia para com ele, ao invés de usar o nome do samaritano. Os samaritanos eram considerados heréticos, de má vida, mas, nessa história, foi o único que praticou o amor ao próximo. Foi o único que praticou a caridade. Os outros 2, ligados à prática religiosa, não praticaram a caridade. Por isso, seria ele o único que passaria à direita. E quando estamos praticando a caridade, estamos cumprindo o mandamento maior. E qual é esse mandamento? É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O caminho que conduz a Deus passa, portanto, obrigatoriamente pelo nosso próximo. Como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar aqueles que estão conosco no caminho? Bom, o que entendemos então? Que a salvação do espírito depende do bem que se faz ao próximo e resume-se exclusivamente na prática da caridade por amor a Deus. Que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna. Que ama ao próximo como a si mesmo, aquele que faz para os outros todo o bem que para si próprio desejaria. Que quando amamos ao próximo, sendo caridoso com ele, estamos, na verdade, manifestando nosso amor a Deus. Ou seja, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Que possamos nos conscientizar cada vez mais dessas orientações deixadas por Jesus e ficar atentos nas oportunidades que temos no nosso dia a dia de praticar a caridade, pois cada vez que a fizermos será como se fizéssemos a Deus. Bom, convido a todos agora então a praticar um pouco a caridade através da vibração em favor do próximo. Convido-os que me acompanhem, fechando seus olhos e buscando dentro de si seus melhores pensamentos, sentimentos. Vibremos inicialmente em favor dos nossos familiares, daqueles que conosco convivem. Vibremos paz,
harmonia, amor, para que o ambiente doméstico seja cada vez mais equilibrado. Vibremos em favor de alguém especial, parente ou conhecido nosso, que sabemos necessitar de ajuda, pois passa por um momento difícil. Vibremos força, coragem, para que ele se fortaleça para passar por essa provação. Vibremos também por alguém com quem estamos tendo algum tipo de problema. Vibremos perdão e entendimento, para que possamos nos reconciliar com ele enquanto estamos no caminho. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de praticarmos a caridade através da vibração. Agradeço a todos estarem conosco até este momento e nos encontraremos em breve em nova oportunidade.